Olá, gente. Meu bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui, depende da hora que você esteja assistindo esse vídeo, mas a gente se encontra outra vez para dar continuidade ao nosso último encontro, no qual a gente falava sobre transmissão das obrigações. Já falei sobre a parte de teoria geral da transmissão das obrigações e já falei boa parte da questão alusiva às chamadas cessão de obrigação ou cessão de crédito. Há uma importante anotação, galera, que eu preciso fazer, que embora não seja alusiva exclusivamente à minha matéria, mas eu não posso deixar passar em branco porque ela influencia o nosso conteúdo. E é a questão da transmissão das obrigações feitas através de título de crédito. Isso mesmo. A gente vai ter a transmissão das obrigações de maneira ordinária, de maneira comum, através de um contrato, através da transmissão das obrigações típicas, mas existe algumas peculiaridades que a gente vai ter que mencionar e ter que perceber quando esta transmissão de obrigação ela vem cartulada, ela vem constituída em um título de crédito. Nós vamos pontuar aqui algumas distinções que dizem respeito a esta transmissão da obrigação pelo título de crédito que se diferem das chamadas transmissão de obrigação por título ordinário, por contrato, etc, etc. Então, para isso, é importante a gente mencionar com antecedência exatamente do que se tratam os títulos de créditos, beleza? Para tanto, galera, é importante a gente mencionar que o que seria um título de crédito? Título de crédito nada mais é do que um documento que institui ou que a lei atribui a ele aspectos de declaração de crédito ou de débito. Ou seja, aquele título é um documento cuja lei lhe outorgou a figura ou a capacidade de poder representar determinado débito ou determinado crédito em favor de alguém. Ou seja, ele tem algumas constatações presumidas dentro da sua Constituição, porque assim quis a lei. A lei determinou que aquele papel, aquele documento, ele tem relevância, ele é reconhecidamente um instrumento para constituir e para transmitir obrigações, no caso, créditos, obrigações creditícias. E ele pode ser também uma ordem de pagamento, como também uma promessa de pagamento. Ordem de pagamento, basta a gente citar o cheque, que ele é uma ordem de pagamento à vista, embora no Brasil se tenha por prática a utilização dos cheques pós-datados. Por outro lado, uma promessa de pagamento, a gente pode citar muito facilmente, muito tranquilamente, a questão da nota promissória, porque é sempre um instituto, é sempre um documento que permite a constituição de um crédito a ser saldado, a ser satisfeito em um futuro determinado pelo próprio título. Beleza? Então, dito isto, a gente vai passar a ver, então, do que se trata e qual a relevância e as diferenças entre transmissão de obrigação comum, obrigação que não está estabelecida em título de crédito, e a transmissão das obrigações que são instituídas e são transmitidas através de títulos de créditos, beleza? Para aqueles que estejam curiosos, eu vou citar aqui alguns exemplos, algumas nominações de tipos de título de crédito. Sem que a gente precise se aprofundar neste momento, aqueles que queiram podem, evidentemente, buscar complementar estas informações. E aqui eu vou citar letra de câmbio, nota promissória, as duplicatas e triplicatas mercantis, cédula de crédito, debêntures e um dos mais famosos, que é o cheque sacado contra instituição financeira. Ou seja, sempre que uma obrigação ela vier representada, ela vier esculpida em um desses documentos, nós temos
considerando a sua transmissão, considerando a sua transferência, uma transmissão de obrigação através de título de crédito. E aí nós vamos passar a ver algumas pontuações importantes sobre esse assunto, beleza? Pois bem, como a gente já adiantou, o que desejávamos seria exatamente pontuar algumas diferenças, as principais distinções na transmissão das obrigações, quando ela é feita em obrigação comum ou quando ela é oriunda de um título de crédito. E a primeira delas, que eu gostaria de falar para vocês, é exatamente quanto à forma de transmissão das obrigações. Em geral, as obrigações que não são instituídas através de títulos de crédito, ou seja, as obrigações comuns, elas não requerem, elas não exigem forma específica ou forma especial, salvo duas exceções. Primeiro, a exceção de que quando as partes queiram vincular a terceiros aquela cessão de crédito, quando eles queiram dar publicidade e, portanto, atingir terceiros com aquela relação jurídica de transmissão, cessão ou assunção, eles devem fazer de forma pública ou de forma privada e publicizá-la exatamente na forma e nos termos do artigo 654 do Código Civil. Salvo engano, no parágrafo 1º, ele trata exatamente dos atos que tornam os atos privados em atos públicos, ou seja, a publicização do instrumento particular. Ou seja, ele pode se dar por ato público ou por ato particular, mas publicizado. Assim sendo, a segunda hipótese de forma pré-determinada ou de forma especial para a transmissão das obrigações, ela diz respeito exatamente às transmissões de obrigação cuja constituição, a própria instauração de relação jurídica obrigacional tenha algum requisito especial. Se ela tiver algum requisito especial quanto à sua forma para constituir a obrigação, ela deve observar também para a sua transmissão esses requisitos especiais. Ou seja, se eu tiver alguma formalidade especial, por exemplo, o registro de uma propriedade intelectual, de uma marca, de uma patente, etc., nos órgãos de competência, ela segue rigorosos parâmetros para esse registro. Então, nestes casos em que a obrigação tenha uma solenidade específica, entendo eu que a cessão daquele direito, aquela cessão daquela obrigação, deve também ser feita com observância desses critérios de solenidade, esses critérios de forma que são específicos da constituição da obrigação. Beleza? Sendo assim, galera, vocês vão ver que para os títulos de crédito, quanto à forma, existe uma forma específica e nominal para que se faça essa transmissão. Ou seja, qual é a forma em que os títulos de crédito são transmitidos. Os títulos de crédito, por sua vez, eles são transmitidos, eles são transferidos, ou seja, a mudança de titularidade do sujeito ativo ou do sujeito passivo, eles são realizados através de um ato chamado endosso, que em tradução, endosso, em uma tradução livre, uma tradução mais grosseira, quer dizer exatamente no dorso do verso. Ou seja, vai significar um ato declaratório no verso daquele título em que o titular do crédito transfere, o titular do crédito ele transmite, faz uma cessão de crédito daquele título. E ele vale exatamente, se vale na verdade, exatamente do ato de endosso. Endosso é o instrumento ou a forma pela qual os títulos de créditos são transmitidos.
Dito isto, galera, vocês vão ver o quê? Que é através do endosso que aquele titular do crédito ele transmite a sua obrigação. Ele transmite aquele crédito que ele tem. Valendo lembrar que este endosso ele é um instrumento de transferência, de transmissão daquele crédito que é instaurado, que ele é identificado pelo título de crédito. Beleza? Então fica bem claro, bem evidente que para o título de crédito há sim uma forma determinada para que se faça este ato de endosso, que se faça este ato de transmissão, que é exatamente através do endosso. E esse endosso, galera, ele conduz, ele nos leva a uma relação jurídica que também é distinta quanto aos títulos de crédito e quanto às transmissões das obrigações em geral. Isso diz respeito ao segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês, que é sobre a responsabilidade do cedente pela relação cedida, pela obrigação cedida. E lá, nós já vimos na aula passada que existem duas modalidades de cessão destas obrigações. As chamadas cessão a título pro soluto, em que o cedente somente responde pela existência e validade do débito, mas não responde pelo adimplemento, pela satisfação da obrigação. E existe uma outra modalidade, que é a chamada forma de cessão pro solvendo, pro soluto, sem responsabilidade pelo pagamento. Pro solvendo, por sua vez, vincula o cedente à existência e validade do título ou da obrigação cedida e também vincula este cedente, a pessoa que cedeu, a pessoa que transmitiu, vincula este cedente a ser corresponsável, a responder pelo adimplemento desta obrigação. Esta responsabilidade pelo adimplemento quer dizer que, caso o devedor não pague, será aquele cedente na modalidade pro solvendo responsável pelo pagamento da obrigação. É interessante a gente mencionar que nas obrigações comuns que não são instituídas através de título de crédito, elas são sempre na modalidade pro soluto, ou seja, não há responsabilidade do cedente. Caso as partes queiram, elas precisam deixar expresso que estão fazendo aquela cessão de crédito na modalidade pro solvendo e assim atraindo esta responsabilidade. Vejam vocês que as obrigações normais, elas são presumidamente, ou seja, se nada se disser, elas vão ocorrer na modalidade de responsabilidade pro soluto. Para torná-las pro solvendo, é preciso que as partes declarem, constituam isso de forma expressa. Já os títulos de crédito, por sua vez, eles têm um rigor, uma relação jurídica de presunção de que todas as cessões de crédito que são feitas através de títulos de crédito, elas presumidamente já ocorrem na forma pro solvendo, ou seja, fez endosso do cheque, fez endosso da letra de câmbio, da nota promissória, da duplicata ou qualquer um dos títulos cedíveis, vocês vão ver que aquele cedente ele já entra na linha, no rol de devedores da obrigação. Já entra na linha de devedores da obrigação, ou seja, ele responde presumidamente não só pela existência e validade do débito, como também responde pelo adimplemento, pelo pagamento por parte do devedor daquela obrigação. Caso o devedor não pague,
ele, cedente, responderá pelo pagamento. Se você pode me perguntar, Cláudio, então toda obrigação, toda transmissão de obrigação, toda cessão de crédito que é feita através de título de crédito, ela só pode ser prossolvendo? Não, ela é presumidamente prossolvendo. Mas caso as partes assim desejem, eles podem excluir, eles podem modificar esta condição de responsabilidade. E eles o farão, tal modificação, usando a chamada cláusula não à ordem, ou seja, não poderá ser transmitido com responsabilidade, ou a transmissão ela se dá sem que a parte cedente se responsabilize pelo adimplemento daquele débito. Ele vai continuar respondendo pela existência e validade daquele crédito, mas ele não se vincula mais ao adimplemento desta obrigação. Ou seja, o que é regra na transmissão das obrigações em geral se torna uma exceção na transmissão das obrigações por título de crédito. E o que é exceção? Forma prossolvendo. Lá nas obrigações em geral, se torna regra nas exceções, nas transmissões ou nas cessões de crédito através de título de crédito. Beleza? Espero que tenha ficado claro e vamos começar agora a falar sobre a questão da assunção de dívida. Beleza? Vamos lá. Pois bem, a assunção de dívida se caracteriza, ela se conceitua exatamente pelo negócio jurídico, em que um terceiro, inicialmente estranho à relação jurídica, ele assume a condição de devedor daquela obrigação. Ora, vale a gente mencionar que a assunção de dívida ela é muito mais incomum e muito mais dificultosa do que a cessão de crédito. Isso se dá exatamente por conta da relevância que tem a pessoa do devedor. A pessoa do devedor na assunção de crédito, de dívida, ela tem uma ligação visceral com a própria satisfação da obrigação. É melhor você ser credor de uma pessoa que tenha condições de pagar do que você ser credor de uma pessoa que não tenha condições de pagar. Então, por isso que há certo desconforto quanto à constituição, quanto à instituição das chamadas assunções de dívida. E isso justifica, inclusive, o menor número de relações jurídicas de assunção que a gente tem no dia a dia econômico e jurídico das obrigações. Mas não é que não exista, pode existir sim, como a gente vai passar a ver agora. Ou seja, a assunção de dívida, pessoal, é exatamente a transferência, a mudança, a substituição do elemento devedor, do elemento subjetivo passivo. Ou seja, o devedor ele é substituído por um novo devedor dentro daquela obrigação. Beleza? E aí a gente vai ver algumas peculiaridades próprias da assunção de dívida a partir de agora. A primeira coisa que a gente vai falar sobre a assunção de dívida é exatamente a identificação das partes que compõem esta assunção, porque dentro da assunção, dentro dos casos práticos, das narrativas de questão, ele não vai ficar falando uma assunção de dívida tinha um credor, etc, etc. Ele vai nominar a relação jurídica já com os nomes próprios. E quais são esses nomes próprios? Tem três partes. Primeiro, o chamado devedor originário. O devedor originário é aquele devedor que existe na obrigação desde que ela nasceu e que, se constituindo a assunção de dívida, ele vai ser substituído na obrigação. E ele vai ser substituído exatamente pelo chamado assuntor. Assuntor é o terceiro que passa, então, a ser devedor com a anuência do credor. E credor é sempre o mesmo dentro da assunção de dívida, é a única parte que não muda
dentro desta relação e credor leva o nome de credor do início ao fim desta relação de assunção. Então nós temos o devedor originário, que vai ser substituído pelo assuntor, que é o novo devedor, que passa a ser devedor depois da assunção, e o credor, que vai ser, desde o início até o fim, o mesmo em se tratando de assunção de dívida, beleza? Então a gente pode falar das classificações da assunção. Já que a gente já viu do que se trata e como se ocorre, as partes que se envolvem, a gente pode falar sobre as modalidades da assunção. E essas classificações vão levar em consideração algumas questões. Por exemplo, quanto considera a responsabilidade. Nós temos duas modalidades de assunção. A chamada liberatória. A assunção liberatória é exatamente a assunção em que o novo devedor, que é o assuntor, ele assume a condição de devedor exclusivo daquele débito. Ele passa a ser o devedor exclusivo e tira o devedor originário daquela relação jurídica. Vocês vão ver que ela, mal comparando, parece lá com a obrigação quanto à responsabilidade da cessão com a cessão pró-soluto. Fica só o novo que assumiu o débito. Sai o antigo, fica só o novo. E a outra modalidade, pessoal, é exatamente a chamada modalidade de assunção cumulativa, que aí, como o próprio nome sugere, ela não tira o antigo devedor completamente desse lastro de débito. Ele continua sendo devedor, caso não venha a cumprir este pagamento por parte do novo devedor, que é o assuntor. Ou seja, a cumulativa nós temos exatamente um fato conjunto, cumulado, somado à condição do devedor que assumiu o débito, assuntor, mais, ou seja, juntamente com o devedor originário que transmitiu aquele débito. Ou seja, ela equivale, ela parece, ela se aproxima do que nós temos lá na seção de crédito, da seção de crédito pró-solvendo. Só que aqui o devedor passa o débito para um outro devedor. Se ele não ficar responsável, nós temos uma assunção liberatória. Se ele ficar responsável, nós temos uma assunção cumulativa, ok? Então, lembrem-se dessa classificação. Nós podemos classificar ainda a assunção quanto aos chamados modos de realização. Quanto aos modos de realização, nós temos também duas classificações principais. Embora alguns doutrinadores criem algumas outras, essas são as que são comuns a todos os doutrinadores. A chamada assunção expromissória. A assunção expromissória, pessoal, ela se caracteriza, como o nome sugere, expulsão. Ela se caracteriza exatamente com um ato negocial realizado somente entre o credor e o assuntor, ou seja, um ato bilateral, em que o devedor da obrigação ele é expulso daquela relação obrigacional. Ah, Cláudio, mas é muito bom ele ser expulso dessa relação, porque ele não vai precisar pagar mais nada. Na verdade, ele vai precisar pagar sim. Ele vai precisar pagar para este novo devedor que pagou a obrigação dele. E geralmente, quando se dá esta expromissão, nós temos a figura do assuntor cumulada a uma pessoa que tem algum tipo de interesse naquela obrigação. Por exemplo, herdeiros, irmãos, para não atingir o patrimônio da herança, um dos herdeiros resolve assumir, mesmo sem a vontade, mesmo sem a anuência do devedor originário, que é seu irmão, aquele débito e vai lá e satisfaz, fazendo a assunção diretamente com o credor. E a outra modalidade, pessoal, é exatamente a chamada delegatória, que, como o nome sugere, vem de delegação, vem de delegar. E aí, neste caso, nós temos a chamada
relação trilateral ou triangular, em que é envolvido o credor, é envolvido o devedor originário e é envolvido o assuntor. Ou seja, eles, por mútuos consensos por parte do credor, devedor e do assuntor, eles constituem a mudança deste elemento, do elemento sujeito passivo da obrigação, trocando de forma consensual, de forma consentida por todas as partes, o elemento subjetivo passivo da obrigação. Ou seja, há, neste caso, uma delegação, uma transmissão daquele débito por parte do próprio devedor para um novo devedor com o aceite, com a aceitação do credor. E a partir disso, a partir dessa informação, vocês vão ver algo que é muito importante e é muito distinto da cessão de crédito aqui na assunção. Por quê? Vocês viram lá na cessão de crédito que a notificação do devedor, ela é somente um requisito de eficiência, mas não é um requisito de validade. A cessão vale independentemente da notificação, só que ela pode até não gerar efeitos práticos, mas que ela vale, ela vale. Já aqui, pessoal, dadas as justificativas que eu fiz no começo da aula, que falam exatamente sobre a questão da importância ou do peso que tem substituir o devedor, a assunção de dívida, ela só ocorre com a anuência do credor, ou seja, a participação do credor na assunção. Ela é uma participação de validade. Só vai haver assunção se houver anuência do credor. Vocês vão ver isso a partir de agora comigo aqui, prestem atenção. Nesse quesito de consentimento do credor, vale muito a pena a gente ler alguns artigos, ou pelo menos parte dos artigos. E aí eu me refiro ao artigo 299, que eu vou ler aqui, 299 do Código Civil, que eu vou ler para vocês, beleza? Veja só o que é que diz o artigo 299 do Código Civil. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor. Ou seja, nesse caso, só poderá o terceiro assumir este débito, só poderá o terceiro assumir o débito objeto daquela transmissão, caso o credor aceite este ato de transmissão. Se ele não aceitar, ele não pode. E aí é interessante falar sobre o parágrafo único do artigo 299 que diz, qualquer das partes, assuntor ou devedor originário, poderá assinar prazo ao credor para que consinta na assunção, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Ou seja, a assunção é tão grave para o credor que a sua manifestação tem que ser expressa, tem que ser inequívoca, e o seu silêncio não pode ser entendido, não pode ser considerado como um aceite. A aceitação tem que vir expressa. Claro, e se eu mandar a notificação para ele dizendo: você tem 5 dias para manifestar o seu aceite. Caso você permaneça em silêncio, será interpretado como um aceite. Ainda assim não pode. Você não pode proceder através de presunção para esta anuência do credor na assunção, salvo uma única hipótese que está previsto lá no artigo 303, se eu não me engano, exatamente. E trata-se exatamente da hipótese da assunção de dívida de obrigação que tem garantia hipotecária, ou seja, o velho financiamento da Caixa. O financiamento da Caixa, vocês sabem que existe um imóvel dado em garantia. Aquele imóvel, ele garante toda a obrigação. Portanto, com isso se atenua
essa obrigação de anuência do credor. Você pode transmitir o seu débito da Caixa para um outro devedor? Sim, pode. A Caixa tem que concordar? Sim, tem que concordar. Mas nesse caso, se ela quer dar inerte, se ela não se manifestar dentro do prazo de 30 dias, ele terá presumido como a Caixa aceita. Mas isso só é permitido, pessoal, porque há uma garantia real, há uma garantia hipotecária muito forte que garante a obrigação, seja eu o devedor ou seja outro. Vamos ver lá o artigo 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, ou seja, do crédito devido ao banco. Se o credor notificado a se manifestar se aceita ou não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. E aí nós temos a única hipótese de anuência presumida dentro do nosso caso de assunção de obrigação. Porque, via de regra, a assunção somente pode se dar de forma anuída expressamente em relação ao credor, beleza? O credor precisa anuir expressamente para que esta assunção ela tenha completa validade, beleza? Salvo a hipótese do crédito hipotecado, beleza? Pois bem, era isso que a gente tinha a expor. Participem das nossas aulas lá no Zoom e até o próximo encontro da gente. Valeu, galerinha. Aquele abraço. Tchau.